Domingo 4 de julho, festa de São Pedro e São Paulo, os fundadores da Igreja Católica. Você sabia que o corpo de Pedro e Paulo estão sepultados lá no Vaticano? Pois é, essa é uma riqueza da nossa Igreja. E hoje nós comemoramos esses dois que são considerados duas colunas da Igreja. Os dois foram martirizados em Roma. Paulo foi decapitado por ser cidadão romano e Pedro foi crucificado. Pedro, quando se viu condenado a morrer na cruz, ele fez um último pedido. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não mereço a honra de morrer como meu Senhor Jesus. E ele foi atendido. Pedro foi martirizado, crucificado, de cabeça para baixo. Esta é a nossa igreja, irmãos. Então vamos à primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ver um livramento que Deus fez na vida de Pedro, quando pela primeira vez pegaram para tentar matá-lo. Mas antes, eu quero agradecer as pessoas que deixaram mensagem aqui no vídeo. Jonas de Mato Grosso, Peninha de Minas Gerais, Sandra de Cuiabá, Gabi Velasco de Várzea Grande, Nadil de Minas Gerais, Maria Helena de Várzea Grande, Fátima de Várzea Grande, Maria José do Paraná e também pessoas que deixaram comentários, mas não falaram de onde são, né? Franciele, a Marta Pavani, a Maria Terezinha, a Eva Jesus. A Eva Jesus eu conheço aqui de Várzea Grande. E quem mais? Aqui tem uma que eu não estou conseguindo ler. Uma que eu não consegui ler. Mas tem um canal chamado Conta Outra, um canal de contar histórias. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Primeira leitura de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 12, Atos 12, versículo 1. Morte de Tiago e prisão e libertação de Pedro. Libertação milagrosa. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim, encerrado na prisão. 16 guardas cuidando para Pedro não fugir. Pedro estava assim encerrado na prisão. Isso quer dizer o seguinte, não tem saída. Pedro vai morrer. É uma situação sem solução. 16 guardas cuidando. E ele assim encerrado na prisão, guardado para ser morto no dia da festa que teriam muitos judeus na cidade. Para subir o ibope de Herodes. Bom, e aí o que acontece? A frase é sugestiva, porque diz assim: Pedro estava assim encerrado na prisão, aí tem uma vírgula e um mas, uma conjunção adversativa, quer dizer, a frase seguinte discorda da primeira. Se a primeira sugeria a morte de Pedro, a segunda diz assim: mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Isso é para se sublinhar aqui, ó. Mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Quer dizer o quê? Que esta oração da igreja vai mudar a história. Por isso que é bom pedir a oração aos irmãos da igreja. A igreja orava sem cessar por ele a Deus. Alguma coisa vai acontecer aqui. Vai mudar essa história. Na noite anterior, que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados ligado com 2 cadeiras. Atenção! Pedro ia morrer no dia seguinte e estava dormindo. Que tranquilidade é essa, irmãos? Como quem diz assim, bom, amanhã vou morrer, eu quero morrer descansado. Pedro realmente não temia a morte. Para Pedro, a morte é vitória. A morte é deixar esse mundo de morte para entrar para o mundo da vida, do céu. Pedro era dormindo quando estava sendo marcado o seu encontro definitivo com Deus no dia seguinte. Dormia Pedro entre 2 soldados ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, atenção, agora o resultado da oração.
apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos e o anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu, seguia-o, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tomou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E assim Pedro foi livre da morte. E Deus o livrou da morte muitas e muitas outras vezes. Graças sejam dadas ao Senhor que nos socorre nos momentos de perigo. E é disso que fala o Salmo de hoje. Vamos ao Salmo de hoje? O Salmo de hoje é o Salmo 33. E o refrão diz isso aqui: de todos os temores me livrou Deus. Isso refere-se ao que aconteceu com Pedro aqui. De todos os temores me livrou Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E o Senhor me libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. Amém. Bom, nem preciso dizer de quantas vezes Deus livrou Paulo de muitas aflições, livrou Paulo da morte. Vamos à segunda leitura, 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Agora, referente a Paulo. A primeira leitura foi referente a Pedro. E aqui, em 2 Timóteo, é Paulo falando, já no final de sua vida. Paulo diz assim: exemplo de Paulo e sua despedida e recomendações. Paulo falando: quanto a mim, deixa eu corrigir aqui. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado. Sabe o que é imolado, né? Ser sacrificado em louvor a Deus. Ser imolado. E o instante da minha libertação se aproxima. Então Paulo sente que a sua vida já está quase no final. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Agora, resta-me receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição, ou seja, a segunda vinda de Jesus. Agora saltamos para o versículo 17. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças para que, por meu intermédio, a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. É o ministério de Paulo, pregar aos pagãos, aos gentios. E fui salvo das fauces do leão. O Senhor me salvará de todo o mal e me preservará para o seu reino celestial. A Ele a glória por toda a eternidade. Amém. Amém. Vamos ao Evangelho do dia. O Evangelho refere-se agora a São Pedro, em um momento especial, porque Pedro, entre todos os 12, é o único que deu uma resposta certeira sobre quem é Jesus e recebeu de Jesus a autoridade. Por isso nós dizemos que Pedro foi o primeiro grande chefe da igreja, o primeiro papa. É nessa passagem que nós baseamos isso. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 16, versículo 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Veja, quando Jesus se refere ao que dizem os outros, ele diz o que dizem do Filho do Homem. Mas quando ele pergunta aos apóstolos, e eu? É uma resposta pessoal de quem convive com Jesus. E vocês? E vós, quem dizeis que eu sou? Ele já não diz o que dizem do Filho do Homem. O que vocês dizem do Filho do Homem? Não, o que vocês dizem de mim. Vocês que convivem comigo. Vocês que dormem, comem, andam, me ouvem, veem os milagres. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui então nós cremos que Deus deu a Pedro a chefia da igreja, a liderança entre os apóstolos. Se nós formos estudar os Atos dos Apóstolos e ver como era a atitude dos apóstolos, como eles se reuniam, como eram dirigidas as reuniões, quem tomava a palavra primeiro, nós percebemos sim a liderança de Pedro, que é chamado de o príncipe dos apóstolos, porque o rei é Jesus. Ponto. E Pedro é chamado príncipe dos apóstolos porque é ele quem ordena novos missionários. Foi pela imposição das mãos de Pedro que Paulo recebeu a missão de ir pregar aos pagãos, sim. Foi Barnabé lá, chamou Paulo, e pela imposição das mãos de Pedro, eles foram enviados para evangelizar o mundo inteiro. Certamente outros e outros, pela imposição das mãos de Pedro, receberam a mesma missão, de evangelizar os pagãos, de evangelizar o mundo inteiro. Verdadeiramente, Pedro se constituiu uma liderança entre os apóstolos e da igreja, a ponto de dar a vida e morrer também crucificado. E na sua humildade, pedindo: por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Por isso nós cremos que hoje, os santos que estão lá diante de Deus, como diz o Apocalipse, que os santos estão lá dia e noite intercedendo diante do trono, estão intercedendo pela igreja que luta aqui. Esses que já venceram e já estão no céu diante do trono, são a igreja triunfante, já triunfaram. E eles estão intercedendo por nós que estamos ainda militando, estamos aqui lutando ainda. Nós somos a igreja militante. Por isso nós que militamos, pedimos a intercessão daqueles que estão diante do trono. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, aperta aí em compartilhar aí embaixo e mande para as pessoas da sua casa e da sua família. Alguém vai ver e vai ser tocado por Deus. Muito obrigado e até amanhã.